questão. No instante t igual a 0, um corpo de massa 1 kg é largado a partir do repouso 80 metros acima da superfície terrestre. Considere desprezíveis as forças de resistência do ar. Opa, então é queda livre, né, gente? Para esse movimento são feitas 3 afirmativas. No instante 3 segundos, a velocidade do corpo é 30 metros por segundo e está dirigida para baixo. E aí, como é que a gente descobre a velocidade do corpo após 3 segundos de queda? Muito simples, né, galera? Velocidade é igual a V0 mais A vezes T. No caso, a aceleração é a da gravidade. Certo, meus amores? Então, no lugar de A, eu vou colocar G. Então, a velocidade final vai ser... A inicial é 0, porque ele é largado, né? Ele é abandonado, tadinho dele, né? Então, a velocidade inicial dele é 0. Então, 0 mais a gravidade, que é 10, vezes o tempo de queda, que é 3. Isso dá 30. 30 metros por segundo, muito simples. Então, isso daqui é verdadeiro. Beleza, galera? Tranks? Afirmação 2. Considerando a origem no solo, a equação horária do movimento é h igual a 80 menos 5t2. Será que está certo isso, hein? Vamos verificar, olha só. Como a questão disse, considerando o solo como origem, né? Considerando a origem no solo, então aqui é o 0. Então a posição dele no início é quanto, galera? 80. Concorda comigo? A posição inicial dele é 80. Como a gente encontra a distância percorrida por ele? Você sabe que é D igual a V0T mais AT2 sobre 2. Certo? A velocidade inicial dele é 0. Né? A velocidade inicial dele é 0 vezes qualquer coisa dá 0. Tá? E a distância percorrida, galera, você sabe que é a posição final menos a posição inicial. Isso é a distância percorrida. Então, a gente pode falar que SF menos S0 é igual à aceleração, que é 10, né? Esse cara aqui deu 0, né? O V0 vezes T deu 0, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, fica a posição final, vai ser, passa o S0 para lá, somando, né, a posição inicial, que é 80, a posição inicial é 80, ela passa somando, né? Mais 10 por 2 dá 5, 5t2. Pronto, a função que fornece a posição do objeto caindo é 80 mais 5t. Opa, aqui, desculpa, eu fiz errado aqui, senhores. Aqui é menos. Por que é menos? Porque a velocidade, a aceleração aqui é para baixo, tá? E a gente está colocando que para cima a posição aumenta, não é? Começa no 0 e vai até 80. E como a aceleração é para baixo, ela contraria esse sentido da altura. Portanto, ela tem que ser negativa. Certo, senhores? Dúvidas? Então isso daqui também é verdadeiro. Alguma dúvida, galera? Eu tenho uma na primeira. Na primeira assim, afirmação? você tinha dito que quando o objeto é largado, a velocidade inicial é 0. Mas por que você colocou 10? Não. Esse 10 Ah, tá, aqui é o G, né? é o da gravidade. Beleza? Aí sempre que for a gravidade, você vai colocar 10, né? Que nem você tinha explicado isso. A não ser que a questão diga outro valor. Se a questão falar considere 9, aí você põe 9. Entendi. Afirmação 3. No instante 2 segundos, a aceleração do movimento é 20. Gente, queda livre, a aceleração é 10, cara, é da gravidade. Não interessa se você jogou, se você abandonou, não interessa, ela continua sendo 10. Tá? Então isso daqui é falso. O Felipe mandou aqui, ó, por que é SF menos S0? É porque, Felipe, a distância percorrida, lembra, isso aqui eu ensinei muito tempo atrás, a distância percorrida é a variação da posição. E variação de qualquer coisa é o final menos o inicial. Lembra, Felipe? Então, somente 1 e 2. Né? Cadê? O negócio tá bagunçado aqui.
Que isso. Aqui, ó, letra C. Apenas 1 e 2. Tranquilo, gente? Felipe, deu aí, Felipe? Ah, beleza. Então tá. Professor, Fala, Bruno. você pode voltar um pouco mais para cima para me fazer uma pergunta? Não posso não, Bruno. Então não volte. Diga, Brunão. Não, é a primeira. É a afirmação. Tá. Isso. Aí fala, velocidade de correr 30 metros por segundo, certo? Aham. Aí você usar a fórmula. V0 é igual a gravidade vezes t, de tempo, não é? Isso. A gravidade, então, aí não falou que a gravidade é 10, mas a gente colocou que a gravidade é 10, que é geral? Ou não tem gravidade? O que acontece, Bruno? Muitos vestibulares, por exemplo, do ITA é assim, do IME, do AMAN, na primeira página da prova de física, vem algumas constantes. Tá, o cara lá põe a tabela na prova e coloca lá, aceleração da gravidade, 10. Então, várias constantes eles colocam lá, que são referências para a resolução de todos os problemas. Tá? Então, por exemplo, provavelmente nesse vestibular aqui, que eu nem sei de onde que é o Rio Grande do Sul, olha lá, FURG, no Rio Grande do Sul, tinha lá na primeira página, gravidade é 10. Então você tinha que usar em todas as questões gravidade 10. Entendeu, Bruno? Ah, entendi. Mas quando a questão for de queda livre, não falar o valor da gravidade, de duas uma. Ou você não precisa do valor da aceleração da gravidade, ou você vai considerar 10. Tá? Questão 2. Beleza, Bruno. Um jogador de basquetebol consegue dar um grande impulso ao saltar e seus pés atingem uma altura de 1,25 metros. A aceleração da gravidade é 10. O tempo que o jogador fica no ar aproximadamente é... Bom, galera, quando o cara pula, ele leva um tempo para subir e ele leva um tempo para cair. Vou te dar uma dica, cara. Sempre, posso demonstrar para vocês aqui, tá? Essa afirmação minha. Sempre o tempo de subida é igual de descida. Sempre. Não é só o tempo não, viu? Porque essa mulher vai embolar com aquela camisa ali, tá doido. Sempre, tá? O tempo de subida é igual de descida. Não é só o tempo não. A velocidade inicial de subida também vai ser igual à velocidade final na descida. Sempre dá o mesmo valor. A gente pode calcular isso, você vai ver que qualquer situação vai dar o mesmo valor. Tá bom? Por que isso acontece, professor? Não tem aceleração da gravidade? Justamente por isso, porque a aceleração da gravidade na subida e na descida é o mesmo valor. Ou seja, a alteração da velocidade acontece na mesma taxa, na subida e na descida. E como a distância é a mesma para subir e para descer, o tempo também tem que ser. Entendeu, meu querido? Mas quando você está subindo, a gravidade ela te impulsiona para cima? Não, para baixo. A taxa com que a sua velocidade reduz subindo é a mesma taxa com que ela aumenta descendo. Então, o que acontece? Qualquer ponto que você pegar, a velocidade é a mesma. Na subida e na descida. A única diferença é que uma está subindo e a outra está descendo. Mas o valor é o mesmo. Entendeu, Felipe? Ah, entendi. Então, se o cara ele sobe 1,25 metros, o que a gente faz? A gente calcula o tempo de subida e multiplica por 2. Ou, se você quiser, você calcula o de subida e calcula também o de descida e você vai ver que dá o mesmo valor. Mas é um serviço a mais desnecessário. Tá bom, gente? E aí, como é que nós vamos calcular o tempo que leva para o cara subir? Bom, a gente só sabe a altura e a aceleração da gravidade, né? Vamos calcular, tem várias formas de fazer, tá, gente? Uma delas. Vamos calcular a velocidade inicial desse cara, tá? E aí depois com ela a gente acha o tempo. Então, por exemplo, a gente pega a equação de Torricelli, VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD, e dessa forma a gente vai encontrar a velocidade com que o cara pula, velocidade inicial. Sabendo essa velocidade, a gente encontra o tempo.
Tá? Então, olha só, qual a velocidade final do cara? Na subida, tá, gente? Ele vai subir. Qual a velocidade final dele? 0. Lá em cima ele para. Então, é 0 ao quadrado, que é igual. A velocidade inicial do cara ao quadrado, a gente não sabe, a gente quer descobrir, tá? Menos, aqui eu vou ter que pôr menos. Por quê? Ele vai subir, a velocidade vai reduzir, a aceleração é negativa, tá? 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a distância, que a gente sabe que é de 1,25. Beleza? Não Então, entendi por que é menos. Professor, Opa, mas 1,25 não deveria ser vezes 2, não? Já que ele vai subir e descer? o Bruno, é o seguinte. Vamos calcular, Bruno, por etapas. Tá? Vamos calcular o tempo que ele leva Beleza, só para beleza. subir. Ah, tá, entendi. E aí a gente multiplica por 2. Por que multiplica por 2? Porque o tempo de subida é igual ao de É o mesmo descida. de descida. Ou então, se quiser, outra forma. Você calcula o de subida e o de descida e soma. Mas você vai ver que eles são iguais. E sempre vai ser. E também tem outra forma, Bruno. Professor, não dá para a gente fazer de uma vez só, não? O início é aqui embaixo, o final é aqui embaixo. Dá para fazer? Dá. Mas aí a análise tem que ser vetorial. A gente ainda vai aprender isso ainda. Tá? Então não compensa resolver dessa forma agora. Oi, Luísa. Por que que você colocou menos 2? Eu ainda não tô entendendo. Ah, tá. A equação é mais. Só que a aceleração ela é negativa. Por que ela é negativa? Porque o cara vai subir e a aceleração da gravidade é para baixo. Então a velocidade dele vai reduzindo. E quando a velocidade reduz, a aceleração é negativa. E mais com menos dá menos. Entendeu, Luísa? Entendi. Então tá. Esse cara aqui eu vou passar para o outro lado. Né? Ele está subtraindo, ele passa somando. Então fica V0 ao quadrado é igual. 10 vezes 1,25, isso aqui vai dar 12,5, vezes 2 dá 25, certo? O quadrado passa como raiz, então fica a velocidade inicial igual a raiz de 25, e a raiz de 25 é quanto? 5, certo, senhores? Essa é a velocidade com que o cara pula. É a velocidade inicial dele, não é o tempo. Agora que a gente sabe a velocidade com que o cara pulou, a gente consegue descobrir o tempo. Por quê? A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final do cara é 0. A inicial é 5. A gravidade, ela é 10 vezes o tempo. Né? Eu coloquei menos porque o cara vai subir, a velocidade vai reduzir, aceleração negativa. O 5 passa para lá subtraindo, fica menos 5 sobre menos 10. Isso daí vai dar 0,5, é o tempo que ele leva para subir. Então, qual é o tempo que ele leva para cair? 0,5. Então, quanto tempo o cara fica no ar? 1 segundo. Resposta, letra A. Beleza, galera? Dúvidas? Dúvidas, meus amores? Não? Só com essa fórmula que dá para fazer, né, Fabrício? Porque essa não pede não junta a velocidade e o tempo. Desculpa, como é que é, Mariana? Porque, por exemplo, essa fórmula, ela tem só a velocidade, não tem o tempo junto. Qual você está falando? Na primeira equação aqui de Torricelli? Isso. Sim. Porque, me fala? Eu fiz com a D igual a VT mais até o quadrado sobre 2, e aí eu travei, não consegui fazer de jeito nenhum. Não dá, sabe por quê? A gente não sabe a velocidade inicial, né? Quando você faz D igual a V0 T mais meio de T2, você precisa da distância, você tem. Mas você precisa também da velocidade inicial dele. E você não sabe a velocidade com que ele pula. Por isso que primeiro eu descobri a velocidade com que ele pula para depois achar o tempo. Beleza, Mariana? Pode ir para 3, gente? Parece que tinha outra pessoa querendo falar comigo. Não, só falei que tava tranquilo. Então tá. Do alto de uma ponte, a 20 metros de altura sobre um rio, deixa-se cair uma laranja a partir do repouso. A laranja cai dentro de uma canoa
que desce o rio com velocidade constante de 3 metros por segundo. No instante em que a laranja inicia a queda, a canoa deve estar a uma distância máxima da vertical da queda, em metros igual a... É uma questão muito comum em filmes, né? Filmes de ação. Você já viu? O cara pula de uma ponte e cai em cima da carreta andando. Aí você pergunta, qual tem que ser a distância da carreta para o cara cair em cima da carreta, né? É a questão, né? E aí, como é que resolve isso aqui? Gente, olha só, tá aqui O Fabrício assistindo um filme de ação, ele pausa o filme, pega um caderninho e começa a fazer o cálculo, entendeu? É mais ou menos isso. Tem uns filmes que eu assisto que eu penso assim, meu Deus, esse diretor aí, ele não fez um curso muito importante chamado ensino médio, cara. Ele não tem condição. Tem uns diretores lá que tá doido, falar não, né? Tem até umas propagandas legais, né? Tem umas coisas absurdas que acontecem. Ah, tudo bem. Olha só. O que tá caindo mesmo? A laranja, né? A laranja caiu. A canoa, ela está indo com uma velocidade de 3 metros por segundo. E a laranja vai cair de uma altura de 20 metros. Gente, só tem um jeito da laranja cair dentro da canoa. Se o tempo que leva para a laranja cair for o mesmo tempo que leva para a canoa chegar lá. Concorda comigo? O tempo é o mesmo. Então o que eu vou fazer? Vou descobrir o tempo que leva para a laranja cair e vou usar esse tempo para descobrir a distância da canoa. Sacou? Então vamos lá, como é que a gente descobre o tempo que leva para a laranja cair? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente pode usar qual equação, hein? D igual a V0T mais AT2 sobre 2. Agora sim, Mariana, a equação que você está querendo, ó. Agora ela funciona, porque a gente sabe a velocidade inicial. Ela é zero. Né? Ela não deixa se cair, então ela não foi jogada. A velocidade inicial é zero. Tá? Então fica assim, ó, a distância que é de 20 metros, né, a altura dela, é igual à velocidade inicial, que é zero, zero vezes qualquer coisa dá zero, mais a aceleração da gravidade 10, né, o tempo ao quadrado sobre 2 que leva para cair, que a gente não sabe. Tá? Então, vamos lá. 10 por 2 dá 5, o 5 passa dividindo, 20 por 5 dá 4, e o quadrado do tempo passa como raiz. Então fica tempo é igual a raiz de 4, isso aqui dá 2 segundos. Certo, galera? Então leva 2 segundos para a laranja cair. E agora? O que a gente faz? A canoa tem que levar 2 segundos para chegar lá debaixo da laranja. Senão ela vai cair fora. Então a distância que a canoa tem que estar, aqui eu já vou usar Deus vê tudo. Por quê? Porque a velocidade da canoa é constante, né, gente? Eu tenho que usar Deus vê tudo, quando é constante. E aí fica a distância, vai ser igual à velocidade da canoa, que é 3, a questão disse, vezes o tempo que leva para ela chegar lá, que a gente acabou de calcular que é 2. Isso dá 6 metros, é a distância que a canoa tem que estar. Letra B. Beleza, meus amores? Dúvidas? Não. Não é tão Fácil, né, Bruno? não é tão complicado igual eu achei que era, não. Mas tem que pensar um pouco. Mano, um pouco só, né? Oi, Luiz. Tem como você esperar um pouquinho só para conseguir ler aqui? Para eu ver se eu entendi. Sim. Estamos aguardando. Enquanto isso, eu vou ficar zoando aqui a cara de Maria Paula. Fabrício, por que você tirou o V vezes T da equação? Tirei? Como assim? Não, porque 10 é a aceleração, certo? É porque sim. a velocidade inicial era zero. Zero vezes t é zero, não é não? Isso. 0 vezes qualquer coisa dá 0, Mariana. É sempre a velocidade inicial. Faz sentido. Isso. Hoje sua conexão não tá muito boa não, Mariana. Você tá meio embaçada aí, não sei, não tá legal. Tá travando, tá tudo picando pra mim. Tá dando certo, vai dar certo. Deus quiser, vai. Luísa, deu aí, Luísa? Deu sim. Maria Paula tem um... O que é aquilo lá de atrás na cama dela? Uma foca?
Bicho É um esquisito? bicho preguiça. Eu não tenho coragem de dormir num quarto com um bicho daquele ali, não, gente. Não Pessoa tem. também não. Eu também não. Chico. Você imagina, Bruno, você acorda de noite, você olha pra ele tá olhando pra você com aquela cara lá? Professor, mas se bem que eu durmo com um tubarão do meu lado, professor. A cruz credo. Tá doido. Mas ele, professor, eu ganhei ele quando eu tinha 7 anos e até hoje ele está firme e forte. Que bom. Então lá, ali ó, o bicho preguiça pegou Maria Paula lá. A conexão dela até caiu. Ah, voltou. Seu áudio. Aqui, tá um pouquinho regaçado, tadinho. Que velho. Mas é bonitinho. É, bonitinho. Imagina, 3 horas da manhã. Maria Você Maria Paula acorda, se identifica com ele, entendeu? bicho A Maria preguiça. Paula tirou os 15 anos do guarda-roupa. Vamos lá, gente, vamos fazer. Maria! Não, gente, tá atrás da porta aqui, porque a porta tá aberta. Ah, tá. Ah, é, tinha uns 15 anos agarrado ali, né? Eu lembro. Vamos lá, ainda tá quase fazendo 25, tá lá até hoje. Vamos lá. A lâmpada do teto de um elevador se desprende quando este sobe com velocidade constante de 2,5 metros por segundo. Tá vendo, né, gente? Os físicos gostam muito de elevador, viu? Acostume-se com isso. E balança também. Daqui uns dias vai começar a colocar tudo isso para dar balança, viu, gente? Sabendo que a lâmpada atinge o piso do elevador em 0,7 segundos, a distância entre o teto e o piso é de... Ô, gente, aqui vale uma observação que eu mostrei para vocês há muito tempo atrás, que é fundamental, você não pode esquecer dela, cara. Que é o seguinte, cara. Só existe uma diferença entre o movimento constante e o repouso. Só uma diferença entre o repouso e o movimento uniforme. Qual que é? Vamos ver se alguém responde aqui para mim. Qual a diferença entre o repouso e o movimento retilíneo uniforme? Antes que você diga, um está parado, o outro está andando, né, seu retardado? Não. Qual a única que muda de um para o outro? Hein, gente? Você não lembra? Eu contei isso um tempo atrás. O referencial? Isso! Quem observa. E, gente, não pode ter diferença em um experimento se você muda o observador. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer, cara? Se o elevador está com velocidade constante de 2,5 metros por segundo, é exatamente igual ao repouso. Não tem diferença. Tá entendendo, cara? Por quê? Ó, a velocidade é de 2,5 metros por segundo com relação ao quê? Com relação ao posto do elevador. Tá, mas tem outro elevador subindo junto, então tá em repouso. E se você fizer o cálculo, não pode dar diferença o tempo de queda para quem vê em repouso e quem está vendo em movimento. Não pode dar diferença. Tá? Então isso facilita muito, cara. Olha só. Não interessa se ele está subindo ou descendo. O tempo é o mesmo de queda. Mas aí você pode pensar assim, mas professor, quando a lâmpada se desprende, o elevador estava subindo, professor. Não vai chegar lá embaixo mais rápido? Não. Por que não? Porque a lâmpada também estava subindo. Na velocidade do elevador subindo. Isso, Bruno. A lâmpada estava subindo, cara. Entende? Então, vamos lá. A única coisa que você precisa, então, é o quê? Ela leva 0,7 segundos para cair. Então, você quer a distância. Simples. D igual a V0T mais AT2 sobre 2. Então, a distância que ela percorre é qual a velocidade inicial dela? 0. É a mesma coisa do repouso. 0 vezes qualquer coisa dá quanto? Dá 0. Aceleração 10 da gravidade. O tempo de queda 0,7. 0,7 ao quadrado. Isso sobre 2. Certo? Pronto aí. Muito simples. D igual 0,7 ao quadrado, gente. Aqui vai dar 0,49, né? Vezes 2 dá 4,9, vezes 10, quer dizer, dividido por 2. Quanto vai dar isso aí, hein? Deixa eu fazer aqui mais rápido. Aqui vai dar
Então, professor, uma coisa estranha é que eu usei outra fórmula, mas chegou no mesmo resultado. Qual fórmula você usou? Eu usei a VF igual V0 mais AT. Mas se você usar essa equação, como é que você vai encontrar a distância? Pois é isso que eu achei estranho. Eu usei ela e cheguei no mesmo resultado. Não, mas aí não Acho tá que eu fiz legal. alguma coisa errada, deve ter confundido. Essa equação aqui, você deveria utilizar ela para descobrir a velocidade final, né? A velocidade com que a lâmpada atinge o piso do elevador. Entendeu, meu querido? Mas a Ah, gente sim, quer eu usei ela para descobrir a velocidade final e com a velocidade final eu usei a outra. Foi isso que aconteceu. Ah, tá. Aí tá certo. Beleza. Aí dá. Tá? Isso daí, senhores, vai dar vezes 4, ó, vezes 10, né? Dividido por 2, 2,45, resposta letra D. Beleza, galera? Dúvidas? E Oi, Luísa. eu tava falando ali que a velocidade inicial é 0. Aham. Tipo assim, nem não entendi por que tá falando da velocidade constante 2,50. O que é essa velocidade, então? Essa é a velocidade do elevador e também de todos os objetos que estiverem dentro do elevador, visto pelo edifício, por exemplo. É a velocidade com que o elevador estava, ele fala que isso é subindo ou descendo. A lâmpada do teste prende quando esse sobe, o elevador está subindo com essa velocidade. Essa velocidade é para a superfície da Terra e também para o poço do elevador, para o edifício. Tá? Mas você pode mudar o referencial para facilitar a resolução da questão. Como que muda o referencial? Qual é a velocidade da lâmpada do elevador para o elevador? Para o próprio elevador, qual que é a velocidade da lâmpada? 0. É 0. Concorda comigo, Luísa? Mas não no percurso. Quando, tipo assim, a lâmpada tá descendo, que ela tá caindo, né? Então ela tende a acelerar. Mas você tá falando desprende na hora mesmo? O elevador estava subindo com relação ao edifício, né? Ele está lá subindo com essa velocidade. De repente a lâmpada desprendeu e vai cair. Mas é antes de cair que você considera Considera o que antes de cair? Não a entendi. velocidade dela. A velocidade dela no início é 0 com relação ao elevador antes de se desprender. Tá, entendi. Agora, se fosse ao contrário, se fosse jogando para cima, aí a velocidade ia começar maior e depois ia diminuir. Isso. Aí Então, daria pra afinal, gente. seria 0 nesse caso, de jogar para cima. No ponto mais alto ali, aí seria 0. Você está pensando, resolvendo o problema para um observador sendo o edifício, né? Dá para fazer? Dá, mas a questão se torna muito mais difícil. Por quê? Ok, Oi, Luísa? ok, agora realmente. Então Entendi. tá. Então, beleza. Então vamos para a próxima. Ô, Frank, Sim. só uma dúvida. Que essa Diga. última conta aí dá 4, a minha tá dando 4,755. Eu não entendi onde você que chegou. Não, 0,7 ao quadrado. 0,7 ao quadrado dá 0,49. Tá? Pera, é multiplicação ali? Eu achei que era menos. Cancela. Multiplicação é o produto da aceleração com o tempo. Tá bom? Eu dei uma travada, perdão. Tranquilo. Questão 5. Uma bola é lançada de uma torre para baixo. A bola não é deixada cair, mas sim é lançada com uma certa velocidade. Sua aceleração para baixo é quanto? Gente, é da gravidade. Não interessa se foi abandonado, jogado, não interessa. É a aceleração da gravidade, é exatamente igual a G. Tá bom? Letra A. Tranquilo, galera? Dúvidas? Questão 6. Um corpo é abandonado de uma altura de 20 metros no local onde a gravidade é a da Terra, dado por 10. Despreze o atrito. O corpo toca o solo com a velocidade de
Simples, questão fácil, né? A gente sabe aqui a altura, a gente quer a velocidade final. Então a equação de Torricelli é melhor. VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Né? Então a velocidade final vai ser... Qual a velocidade inicial? 0, né? Porque foi abandonado. E 0 ao quadrado dá 0. 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a distância, que é de 20 metros. Isso daí vai dar 400, né? 10 vezes 20 dá 200, vezes 2 dá 400. E o quadrado, ele passa como... raiz quadrada, né? E a raiz quadrada... A partir de hoje só faço assim. Muito bom, Bruno. Faz total sentido, né, Bruno? Raízes quadradas. São tubérculos, né? Tubérculos quadrados, certo? E quanto que é o tubérculo de 400, Bruno? É 20. Então, 20, resposta, professor, 20. letra A. Beleza? O tubérculo. Certeza que esse exemplo é um caso real, entendeu? De um corpo que o Fabrício abandonou do prédio que ele mora. Isso. Real oficial, hein? Essa é fácil, né, gente? Questão 7. Um corpo é lançado verticalmente. Para eu tirar um print, porque eu não terminei de copiar, aí eu vou tirar um print da correção. Você sobe mais um pouquinho, por favor? Claro, minha querida, tá aqui. Muito obrigada. Mas você sabe, tá? Não der tempo aí, né? Que eu vou lá, vai estar lá no Magno Sol, tá? Essa aula aqui, para você voltar e assistir lá de novo, Ok. tá? Inclusive, Tirei agora, já. no próximo horário, eu vou corrigir, gente, a lista 1 de queda livre. E vou colocar lá também, se você quiser já assistir, tá bom? O corpo é lançado verticalmente para cima com a velocidade de 30 metros por segundo. A gravidade é 10. Desprezando a resistência do ar, qual será a velocidade do corpo 2 segundos após o lançamento, hein? E aí, cara? Como é que a gente vai fazer isso, hein? Essa aqui dá para fazer de cabeça, né? Ele foi lançado para cima a 30. Depois de 1 segundo, a velocidade dele é quanto? 20. Foi mais 1 segundo, a velocidade dele é quanto? 10. Saber. Mas física é difícil, gente. Física é difícil, gente. Peraí, Professor, deixa física eu é ver. complexo. Não necessariamente difícil. É complexo, mas não é difícil. Não que não seja difícil, mas não é Ciências necessariamente. inferiores, né? Tem como você fazer as contas aí? O raciocínio tá sendo meio lento por aqui. Então, VF é igual a V0 mais AT. Então a velocidade final vai ser, qual que é a inicial? 30. Aqui eu tenho que pôr menos. Por que menos? Porque a velocidade vai reduzir, está subindo, né? Menos quanto? Menos 10 vezes o tempo, que é de 2. Tá bom? Então, VF é igual a 30 menos 20 dá 10. Resposta, letra B. Beleza, minha querida? professor, se você parar para pensar, assim, né, não é o caso, né, de acordo aí com as contas, mas se começou com uma velocidade maior, era para terminar com 0, não? No ponto mais alto. Só que ele não quer no ponto mais alto, ele quer saber a velocidade depois de 2 segundos. Ah, depois de 2 segundos. Ai, Entendeu? beleza. Beleza. Em relação ao exercício anterior, qual a altura máxima alcançada? Simples. D igual a V0T, né? Ou se você quiser, pode até usar a equação de Torricelli, para você não ter que usar o tempo aqui, ó. VF ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2AD. Né? A velocidade final é 0, igual você disse, né, Luiz? Lá em cima é 0. A inicial é 30. Aqui eu já vou pôr um menos, tá? Porque é aceleração negativa, a velocidade reduz. A gravidade é 10 vezes a distância, que é a altura, né? Vou colocar H no lugar de D. Isso vai dar menos 900, porque é 30 ao quadrado, né?
O menos 20 passa dividindo. 2 vezes 10 dá 20, é negativo, passa dividindo, isso é igual a H. Menos com menos dá mais. Isso vai dar, corta o zero aqui, 90 por 2 dá 45, né? Resposta, letra E. Beleza, galera? Dúvidas? Professor, tem uma pergunta. Diga, Brunão. Como é que faz? Tem uma fórmula para calcular a velocidade... Ah, não, tá certo. Para calcular a velocidade inicial é VF igual a V0 mais AT. Isso. Ah, tá, entendi. Essa aí também dá pra calcular inicial, né? Só fazer a raiz depois. Dá também. Tem uma pessoa com a mão levantada aqui, deixa eu ver quem é. Fala, João Pedro. E aí, Fabrício, beleza? Pela ordem, irmão. Pela ordem. Ô, tô com uma dúvida aqui, pode falar? Vocês viram como é que eu sou jovem, gente? Eu uso vocabulário. Né? Eu sinto Integrado, jovem, sabe? Eu Jovem sinto. descolado, Professor, você é da nova geração, da geração Z. Isso, geração, isso aí, cara. Eu até fiz aqueles cortes de cabelo. Tem uns meninos que fazem um corte na sobrancelha e no cabelo. Eu fiz 2 aqui. Eu fiz um aqui, ó. Tá vendo? E fiz outro aqui também, lá, ó. Ficou massa, né? Hã? E aí, fala O comigo, dobro meu da querido. maneirice. O dobro da maneirice. Eu até esqueci quem tá falando comigo. Vocês me atrapalharam. Quem era? João Pedro? João Pedro, fala, meu querido. Professor, você tá no relacionamento, você é casado, como é que é? É uma dúvida aqui, ó. Eu fico olhando sua cara aí todo dia, fica assim, bonito. Só queria saber, né? Eu tenho 10 anos de casado, tenho um filhote, o Arthur. Tudo 4 isso? anos. Eu até fiz já, moço. Uma gracinha toda. Nossa, sortuda ela mesmo, viu? Porque não é pra qualquer um, não. Tem um homem Não lindo é, não. desses aí. Ela Essa Ela vai olha- pro céu, viu? Ela olha pra mim e fala assim, mas que físico. Gente, você precisa de ver. Você precisa de ver. Olha só, questão 9. Isso. Inclusive, eu tô ficando mais forte, gente. Sabe por quê? Porque Por que, professor? eu viajei muito, Bruno. Ah. E o que tem a ver, professor? Você viaja e fica forte? É, porque quando eu viajo, eu me torno um físico-culturista. Entendeu, Bruno? Ah, nossa, professor. Você gostou, Bruno? Isso foi nível Nem Vinicius também, viu? Vinicius faz esse tipo Nem de Vinicius piada. sabe, professor. Foi bom, não foi, Bruno? Então vamos lá. Foi Nossa. péssimo. Mas, pelo amor de Deus. Vamos lá então, questão 9. Um corpo em queda livre, sujeito à aceleração da gravidade 10. Ele passa por um ponto A com a velocidade de 10. Que, ó, o cara passou aqui, ó, no ponto A com uma velocidade de 10 metros por segundo. E depois ele chega aqui no ponto B com uma velocidade de 50. Ele quer a distância entre os pontos A e B. Simples, né? O que a gente pode usar aqui? Equação de Torricelli, porque a gente não sabe o tempo, né? A velocidade final. Vamos escrever a equação de novo, né? Para você lembrar. VF igual a V0 ao quadrado, mais 2AD. Velocidade final é 50. 50 ao quadrado. A inicial é 10, né? 10 ao quadrado. Aqui eu vou deixar mais mesmo, porque ele vai cair, a aceleração é positiva, a velocidade aumenta, né? 2 vezes a aceleração, que é 10, vezes a distância entre esses dois pontos, que é a altura, né, percorrida por ele. Isso daqui vai dar 250, não é isso? Menos... Não, é 2.500, não. Opa, perdão, aqui 2.500, é isso mesmo. Vai dar 2 zeros ali, 25 com 2 zeros. Já vou passar esse 100 aqui subtraindo, tá? E o 20 dividindo. Isso é igual a D. Então a gente tem uma distância de 2.400 por 20, dá 240 por 2, que dá 120 metros. Resposta letra B. Beleza? Dúvidas? E, gente, vai ficar faltando essa questão aqui, mas ela é muito simples. Não fica faltando nada, dá tempo de fazer, muito, muito fácil isso aqui. O cara joga uma coisa para cima, né? O gráfico está aqui. Inclusive, eu já até tinha colocado um exemplo para vocês. Lembra? Perguntando como que era o gráfico jogando para cima? Lembra? E a partir do 5, a velocidade é negativa. O que isso significa? Que está caindo. Né?
Então, até onde está subindo? Até o 5. E esse gráfico é velocidade por tempo. Como é que você descobre a altura que chega? A área do gráfico. Certo? Então, a altura, basta você fazer 5 vezes 20 dividido por 2. Né? 5 vezes 20 dividido por 2 dá 50. Dúvidas? Muito bem, meus Você é um gênio da matemática, não é mesmo? Isso é uma matemática trivial, né? Então, encerramos aqui a correção da lista 2 de queda livre. Eu vou colocar lá no Magnusol essa correção aí e também a correção da aula da lista 1, tá bom? Fala, Tomás. Onde que você achou 2? Não é da equação de área de triângulo. É base vezes altura dividido por 2, Tomás. Entendi, obrigado. Por nada, meu querido. Mais alguma coisa, meus amores? Então, vou parar por aqui. Beijo pra vocês. Tchau, gente. Tchau, Com Deus. Patrícia. Tchau, valeu. Falou, pessoal. Obrigado. Ô, Felipe, com Deus. Tchau, pessoal.